Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo da nossa série sobre o feminino aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. A gente falou no último vídeo que a gente ia tentar responder a pergunta: o que quer a mulher? Vocês lembram? Sim, mas a ideia a princípio nem é responder a pergunta, mas primeiro tentar entender como é que se formulou essa pergunta, ok? Então, hoje a nossa intenção é falar dos termos usados por Freud nesse vasto campo aí do que é o sexual. Iremos apenas colocá-los aqui a princípio e discutiremos as suas traduções e aparições ao longo da obra do Freud, lógico, para em vídeos posteriores a gente poder falar mais detidamente sobre esses conceitos, ok? Então tá, o sexual é um ponto central na obra freudiana do início ao fim dos seus textos, isso aí não tem dúvida. Aquela grande questão, a gente sempre fala, a etiologia sexual das neuroses, tal, Freud tanto falava disso, é um ponto indiscutível na obra do Freud. Vários outros conceitos também estão ligados a esse tema, o tema do sexual, margeando com mais proximidade ou com menos proximidade, de alguma forma, o sexual. Vamos falar, por exemplo, aí do trauma, do recalque. O que a gente recalca? A questão da transferência, o amor de transferência erótica, o Freud tanto falava disso. Pulsão, é só imaginar, pulsão sexual, pulsão do eu, questão da libido, a energia da pulsão. Todos esses conceitos estão extremamente ligados à questão do sexual. Junto a esses conceitos, nós também encontramos um tema que percorre toda a obra do Freud, que é o tema do feminino, tema de discussão dessa nossa série, ok? Esse tema ele está atrelado a vários outros, como a sexualidade feminina, a feminilidade, a mulher, o par de opostos ativo-passivo, a questão da bissexualidade original do ser humano, aquela questão que ficou uma briga ali entre o Freud e o Fliess, tá? E tantos outros conceitos, tantos outros pontos aí que estão próximos disso e que vale a pena ser estudados com calma, para que a gente possa entender sobre essa questão do feminino em Freud ao longo do tempo, ok? Mas, como deixamos em aberto na semana passada, nós vamos falar hoje de algumas expressões do Freud que ficaram famosas em relação à questão do feminino. A gente vai falar de uma hoje e de uma outra na semana que vem. Vamos lá. A primeira delas chegou a ser tema de uma minissérie aqui no Brasil. A gente tinha uma minissérie que se chamava Afinal, o que querem as mulheres? Não sei se vocês lembram, era uma minissérie meio comédia, assim, meio engraçada e tal. Tinha umas chamadas que eram umas tirinhas bem interessantes e tal. E ela também, esse título vem tirado também de um livro muito famoso de um psicanalista chamado Sérgio André, que o livro se chama O que Quer uma Mulher, esse livro que está aqui para vocês verem, que foi publicado no Brasil pela Jorge Zahar, editora. A história dessa pergunta é muito interessante, mas ela contém algumas peculiaridades que talvez sejam interessantes da gente conhecer, para a gente poder entender como é que funciona, e como é que ela surgiu e por que temos alguns erros e por que temos algumas coisas que podemos discutir nessa questão. Vamos lá. A gente tem aqui a biografia do Freud, talvez uma das mais famosas, vou pegar só um dos volumes aqui. A Vida e a Obra de Sigmund Freud, escrita por Ernest Jones. São 3 volumes, eu tenho o 1 e o 2, o volume 3 é extremamente raro de se encontrar, nem usado a gente não consegue encontrar, mas eu tenho o volume 1 e 2, eu tenho uma cópia não muito legal, aquela coisa lambona que a gente tem, de um Xerox, é uma cópia do volume 3, que é impossível de se encontrar, mas essa é a biografia mais famosa, uma das primeiras, a mais oficial do Freud. A Vida e Obra de Sigmund Freud, do Ernest Jones, tá? O que o Jones vai falar? O Jones vai falar que uma certa vez o Freud teria escrito para a princesa Marie Bonaparte, aquela que lá no fim da vida do Freud, com o advento do nazismo, ela consegue tirar o Freud lá de Viena e levar para a Inglaterra, essa mesma Marie Bonaparte. Um dia o Freud teria escrito para ela a seguinte frase, citação, está aqui no texto do Jones: a grande questão que nunca foi respondida e que ainda não sou capaz de responder
a despeito de meus 30 anos de pesquisa da alma feminina, é o que deseja a mulher. Assim está escrito aqui no livro do Jones, ok? O que deseja a mulher. E aqui começamos com algumas questões de tradução, para depois a gente falar de questões teóricas. No volume 2 aqui, que é onde aparece esse trecho do Jones, a gente tem logo depois dessa frase, né, onde aparece esse escrito, né, o que deseja a mulher, tá? A gente tem uma notazinha que manda aqui para a nossa página 429, e nessa nota de rodapé, né, na nota de fim de capítulo, né, não uma nota de rodapé, mas uma nota, e a gente encontra ali a pergunta original freudiana, que é o seguinte: was will das Weib? Então, vamos lá, vamos ver primeiro a questão da tradução dessa nota. Primeira coisa, o verbo alemão wollen, aqui apresentado na terceira pessoa do presente, do indicativo, will, né, ele é literalmente querer e não desejar. O Paul Lohan assume um cara muito bacana nesse livro que se chama Freud e a Mulher, vou deixar aqui de lado a foto para vocês também infelizmente é um livro que eu não tenho em papel. Ele vai falar a diferença desses dois verbos como duas questões distintas na teoria freudiana. Querer é uma coisa, desejar é outra. E aí ele vai reescrever a frase do Freud de uma outra forma. Ele vai escrever assim, o Paul Lohan assume, tá? Apesar de tudo que eu aprendi sobre o desejo da mulher, isso não me fez avançar nem um pingo em minha investigação sobre a natureza do que ela quer. Ok? Há ainda um segundo ponto que a gente precisa falar sobre o alemão de Freud, aqui nessa mesma citação, nessa pergunta, né? Was will das Weib? O que quer a mulher? É o seguinte, na sua pergunta, o Freud, vou até pegar um outro livro aqui, porque aí a gente tem, bem bacana nesse livro aqui, não sei se vocês conhecem, as obras incompletas de Sigmund Freud, muito bacana, esse é o volume sobre amor, sexualidade e feminilidade, da editora Autêntica, muito bacana, tá? Aqui a gente vai ter uma questão bacana para ser levantada, vamos lá. Na sua pergunta, o Freud vai utilizar o substantivo neutro Weib, que destaca o diferencial sexual feminino do masculino. Ele diferencia masculino do feminino. A gente tem que pensar que em alemão a gente tem o masculino, o feminino e o neutro. Por exemplo, der Vater, o pai, die Mutter, a mãe, e das Kind, a criança. O primeiro é masculino, o segundo é feminino, o terceiro é neutro. Tá? E alguns são até trocados com o português, por exemplo, o sol, né? O sol em alemão é die Sonne, a sol. Algumas coisas são trocadas, tá? Tudo bem. Mas o Freud usa Weib, que diferencia o masculino e feminino. Ele não usa o die Frau, que seria um substantivo feminino reservado para mulheres individualmente identificadas. Esse ponto é ressaltado aqui nesse texto, tá? Aqui pelo Gil Cianini, pelo Pedro Leodoro Tavares, são editores aqui dessa versão, né, das obras incompletas, muito bacana, e eles vão destacar essa questão, que o Freud não usa die Frau, ele usa das Weib. Isso nos leva a uma generalização da questão freudiana. Ele não está perguntando o que esta ou essa mulher quer individualmente, não. Ele está perguntando pelo que quer a mulher, de uma maneira geral. Tá? Ele quer saber o que a mulher quer e não o que cada uma das mulheres individualmente quer. Então, a frase que aqui no Jones aparece como que deseja uma mulher, a gente tem que traduzir por o que quer a mulher. Bem diferente, não é? Tá. É porque o Freud, ele sabe o que a mulher deseja. E na proposta freudiana, na proposta psicanalítica, o que a mulher deseja inconscientemente é o falo. E o falo pode vir como um filho, tá? Uma substituição e tudo aquilo mais. Daí a questão da inveja do pênis, o pênis night, que é tão criticado e que a gente vai ver daqui a alguns dias falando sobre ela. Mas essa é a questão. A mulher deseja o pênis, o falo, mas o que ela quer? Ele não faz a menor ideia, ele continua não sabendo o que a mulher quer. Ok? E a gente ainda vai ter mais uma expressão que também ficou famosa, é uma expressão que aparece em inglês, no original alemão aparece em inglês, que é a expressão Dark Continent.
que será que o Freud quer dizer com esse continente escuro? A gente encontra aí como continente negro. Será que o Freud estava tentando entender ainda esse querer da mulher? Será que ele estava tentando buscar algo sobre o que a mulher quer e ele buscou isso a vida inteira? Bem, pelo menos na frase dele ele diz que sim, né? Passou 30 anos clinicamente trabalhando com mulheres e ainda não sabia o que a mulher quer. Ok? A questão do feminino é uma grande dúvida, é uma grande questão para o Freud, imagino que para todos nós. Bem, vamos continuar, vamos seguir o próximo vídeo, vamos falar aí sobre o Dark Continent e vamos ver em que ponto chegamos disso, ok? Até lá, lembrar aí dos nossos pedidos de sempre, curtir o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, nossa, tem uma amiga minha que está falando sobre o feminino, está estudando essa questão, pô, de repente é bacana, né, dar uma ideia, às vezes dá uma luz para a pessoa, assim, tem tal texto assim, tem tal texto assim, tem tal conceito, pode ser que dê uma ajudinha, bacana? Curte, compartilha, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte desse grupo bacana que a gente tem, pessoas aqui que deixam perguntas fantásticas, comente, ativa o sininho para você receber aí as notificações, aí toda sexta-feira, no fim da tarde, a gente recebe notificações de novos vídeos, deixe seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos, suas correções, vai que eu estou falando alguma besteira aqui, assim, Roberto, não é assim não, Roberto, isso aqui é não sei o que e tal. Vamos conversar, essa é a ideia. A discussão é sempre bem-vinda, ok? Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, lá dá pra gente conversar bastante também, tem muita coisa que a gente pode conversar por lá. Visite o nosso site, psicanaliseafins.com.br, também muita coisa interessante para vocês encontrarem lá, os nossos cursos sobretudo, né, e algumas partes aí das coisas que estamos produzindo ao longo desses anos, ok? No mais, nos encontramos na semana que vem. Grande abraço e até lá!